Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim falar com vocês a respeito desses acabamentos que fazemos em torno dos nossos desenhos. Vamos lá? Essas pequenas flores, elas ficam muito bonitas, elas às vezes salvam aqui um desenho. Dá para fazer vários acabamentos, acabamentos em diversos tipos de desenhos, de flores, de frutas, até mesmo em paisagem dá para a gente fazer um acabamento em volta com flores assim. Mas, para quem está iniciando na pintura, quase sempre essas flores apresentam bastante dificuldade. Então, vamos ver passo a passo, bem direitinho elas. Eu vou fazer com 3 pincéis diferentes essas florzinhas para você ver. Aqui eu comecei fazendo um fundo, veja que eu tô pintando mesmo. Comecei usando azul marinho, agora eu tô dando sequência com azul ardósia. E vamos emendando essas tintas. Veja que essas minhas emendas, elas não estão assim bem feitas, elas estão bem manchadas. Ou seja, é uma pintura que você vai fazer com tranquilidade. Você não vai se preocupar muito em deixar muito lisinho, muito certinho. Pode ir manchando. A parte que fica embaixo do desenho, ou encostado na parte do desenho, ela fica geralmente mais escura. E conforme a gente vai se afastando, a gente vai deixando mais claro. Observe que eu peguei mais azul marinho e tô manchando por cima desse azul ardósia. E vou deixando tudo bem manchado. Para já, eu usei apenas esses 2 tons. Estou fazendo uso de um pincel número 10. Peguei agora branco e estou clareando ainda mais essa parte que vem para o lado de fora. Olhe só, a parte onde está próxima às folhas está bem escuro. Quanto mais eu vou me afastando dessas folhas, vai ficando mais claro. Vai ficando tudo manchado e observe que eu estou usando o pincel levando para o lado de fora, ele de lado. Eu não estou levando ele na sua largura. Vou acrescentando branco e vou deixando manchadinho já, tipo umas batidinhas mesmo, tá vendo? Vou marcando por toda essa região de acabamento fora. Olhe como eu peguei tinta. E olhe como eu estou pegando o pincel para fazer essa região do lado de fora. Vou passando o pincel bastante vezes conforme vai acabando a tinta. Olha só. Conforme vai acabando a tinta, eu continuo passando o pincel para ir clareando, para ir deixando ainda mais clara essa região do lado de fora. Agora, eu peguei bem pouquinho, um toquezinho de azul marinho. E estou manchando essa parte de fora, onde ficou mais clarinha. E por cima do desenho também. Agora, vamos pegar o branco. Olha só a tinta que eu peguei. Ela fica concentrada mais para uma quina do pincel. E preste atenção como eu vou depositar ela no meu tecido. Eu pego o pincel de lado, olha só. O lugar onde tem mais tinta, eu deixo para o lado de fora. A parte que tem menos tinta, eu deixo para o lado de dentro e dou uma apertadinha no pincel em cima do tecido. A primeira flor eu fiz com 5 pétalas. Olha só, essa segunda eu já fiz com apenas 3 pétalas, como se 2 estivessem embaixo dessa flor que tem 5 pétalas. Olha só, tinta para a quina do pincel. Essa tinta fica para o lado de fora. E agora, eu fiz 4 pétalas. Fiz uma com 5, fiz uma com 3, fiz uma com 4. E assim, eu vou montando. Olha só, essa daí eu estou fazendo novamente com 5 pétalas. Aliás, com 6 pétalas. Fiz com 5, fiz com 6, fiz com 3, fiz com 4. Olha só. O pincel agora quase sem tinta, tá vendo? Eu vou marcar essa parte aí que fica mais próxima à folha, que é uma região de maior sombra.
A região onde tem mais sombra, a gente leva só o pincel sujinho, para só deixar umas manchinhas. A região que tem mais luz, que é mais aberto, a gente leva bastante tinta no pincel. O que eu quero que você perceba é que você não deve fazer todas as flores inteiras. Você faz uma, duas ou três inteiras e o restante você vai montando em volta como se estivesse uma por baixo da outra. Essa região de fora, olha, você vai levando o pincel sujinho e vai sumindo essas batidinhas. Para o centro, você faz flores inteiras ou que mostre que ali tem uma flor que fica pelo menos algumas pétalas dela embaixo das outras. Quando vai saindo para o lado de fora, você deixa só umas batidinhas mesmo. Olha só, que não foram muitas flores que eu fiz inteiras, com as 5 ou 6 pétalas. Vai saindo para fora, eu vou só fazendo umas marquinhas, ó, tá vendo? E assim a gente vai montando um caixinho. Olha só. Pouquíssimas flores inteiras, várias flores com 3 ou 4 pétalas. Essa daí eu fiz inteira, o restante já vai ficar só com algumas pétalazinhas ou só algumas manchinhas, que dê a entender que ali tem algumas pétalas. Tá vendo como ficou montado? Aí eu usei o pincel 10, agora eu vou usar o pincel 6 para fazer as flores. Vou encher com ele também, que ele é um tamanho bom para essa região aí que tá mais próxima às folhas. Agora eu vou fazer uso de vermelho queimado, olha, e vou usar em toda essa parte. Vou dar sequência com lilás seco, vermelho queimado e dando sequência com lilás seco. E vou manchando, na verdade eu não vou emendando essas tintas, eu vou manchando uma tinta na outra. Quando eu trago o meu pincel para cima do vermelho queimado, eu acabo sujando ele, levando um tonzinho mais escuro para cima desse lilás seco. Conforme eu vou chegando para a região mais afora do desenho, veja que eu vou até que esfumaçando um pouco, deixando só umas manchinhas. Quando eu estou nessa parte mais próxima ao desenho, eu deixo bem mais cheio, pintado mesmo. Veja que eu tô deixando tudo bem manchadinho e agora eu vou pegar o branco e vou continuar manchando. Lembrando que esse agora é o pincel número 6. Estávamos usando anteriormente o pincel número 10. Consequentemente, essas nossas flores já vão ficar um pouquinho menor. Deixei bem manchado isso aí. Agora, olha, vamos pegar a tinta em uma quina do pincel, tá vendo? Vou pegar para agora o lilás seco, por quê? Porque essa região aí, ela é uma região de maior sombra. Como ela não leva muita luminosidade, eu vou deixar o branco para colocar só um toquezinho depois nas flores principais ou então para o lado de fora. Veja que eu vou levando pouquinha tinta, vou deixando que mais manchado, só dando a entender que aí tem algumas flores, principalmente nessa região aí mais central. Tô colocando uns toquezinhos com o branco, como luminosidade. E agora eu vou dar sequência usando o branco mesmo. Algumas pétalas mais fortes e outras ainda meio que sumidas. Veja que eu vou fazendo a mesma coisa, uma flor inteira e outras que são apenas 4 pétalas, 3 pétalas, em volta, como se o resto das pétalas dela estivesse embaixo daquela flor que está inteira ou embaixo daquelas outras que já estão pela metade, uma se sobrepondo à outra. Ou seja, a gente vai montando um arranjinho de várias flores.
Vou colocar uma pétalazinha aí caindo por cima da folha, você também pode estar fazendo isso. Para a região fora, eu vou deixando só manchinhas, só dando a entender que ali ainda resta algumas pétalas. Tá vendo? Nos lugares mais escuros, de maior sombra, a gente deixa manchadinho e quando a gente vai saindo também. Agora, vamos deixar de lado o pincel número 10, o pincel número 6 e vamos trabalhar com o pincel número 4. Eu tô começando a encher isso aí, outra vez com vermelho queimado. Vou passar para o azul marinho. Desse lado, eu vou unir vários tons, para você ver que os tons que você tá usando aí de base não é tão importante quanto na hora que você vai colocar as suas flores. Eu vou fazer agora as flores aí com o pincel número 2, aliás, com o pincel número 4. Porém, é um espaço grande. Quando a gente pega assim um espaço grande, que a gente coloca flores demais, fica um tantinho estranho. Eu vou fazer para você perceber que não fica feio, mas também poderia ficar mais bonito. Essa tinta que estou colocando aí agora é o tom tijolo e eu vou sair emendando a esse vermelho queimado. Olha só, vou puxar um pouco do vermelho queimado e vou sair emendando isso aí. Observe que eu tô usando já 3 tons de tintas: azul marinho, vermelho queimado e tijolo. Tudo para essa região aí. Mas não será o fundo que vai fazer muita diferença. Vou mesclando esses tons sem me importar em emendar demais. Pode ir deixando assim um tanto manchado. É bom que fique um tanto manchado. Eu peguei o pincel número 6 para terminar de encher, porque seria mais rápido. Mas na hora de colocar as flores, estarei colocando com o pincel número 4. Estou colocando aí, né, mesclando aí o azul ardósia com um pouco de lilás seco. Passando com esse tijolo, vou unindo esses tons todos aí, olha só. Azul ardósia, lilás seco e tijolo. Vamos mesclando esses tons e usando mais do lilás seco, conforme vai saindo para fora do risco. Agora, já peguei o branco, continuo fazendo essas emendas, esse preenchimento com o pincel número 6, mas na hora de colocar as flores, vamos colocar com o pincel número 4. Veja que eu estou manchando bastante isso aí. Ou seja, na hora de você pintar, fazer esse acabamento, você não tem que se preocupar demais. Você pode deixar bem manchadinho mesmo, mas encha o espaço. Olha só, meu pincelzinho número 4. E eu vou fazendo as minhas flores. Nessa hora, você pode estar pegando também tinta na quina do pincel, tá bem? Em uma das quinas. Uma flor com 5 pétalas, outra com 3. Tinta só em uma quina do pincel. E assim eu vou distribuindo já as minhas pequenas flores. Vou marcando, olha, esses lugares vazios, eu tô colocando umas pétalazinhas soltas. Vou marcando também por aí. Nessa região muito estreitinha, cuidado, tente pegar menos tinta. Deixar mais que manchado. Umas pétalazinhas que é manchadas. Vou dando sequência por toda essa parte. Você vai perceber que quando a gente tem um espaço muito grande, se a gente colocar assim como eu estou fazendo, muitas flores, um pincel muito pequenininho, pode ficar um pouquinho estranho, não ficar muito bom. O ideal seria estar usando para essa região que é maior, um pincel número 6, 8 ou um 10 mesmo.
porque aí as flores ficariam maiores, dava a entender que tem sim flores nesse acabamento, porém seria flores maiores que preenchia mais rápido esse espaço e deixaria mais bonito. Olha só que monte de flores estou colocando. A gente vai colocando daquela mesma forma, umas flores inteiras, outras com 3 pétalas, outras com 4 pétalas no em volta. Quase que no geral, eu faço essas flores, a principal pelo menos, com 5 pétalas. Raramente eu coloco 6, porque eu acho que com 5 pétalas fica mais prático, fica mais fácil da gente encher o em volta. Quando a gente se preocupa de colocar 4 pétalas, às vezes fica um espaço muito grande em volta, e às vezes quando a gente se porta de colocar com 6 pétalas, fica muito apertadinho. Olha que conforme eu vou saindo para fora, vou indo para cima desse lilás seco, eu já vou deixando assim mais manchadinho, mas só umas batidinhas, algo mais discreto. Mas veja que ficou muito tumultuado isso aí, não foi? Os outros lugares onde as flores foram maiores, ficou melhor, ficou uma aparência melhor, ficou algo melhor de se ver. Entre os espaços mais vazios, eu coloquei algumas pétalas perdidas. E agora vamos ver mais um errinho que a gente pode estar cometendo. Não importa o fundo, veja só. Agora eu vou colocar verde pântano. Vou começar com verde pântano. Vou dar sequência com tijolo. Estou usando o pincel número 6, tá? Vou emendar tijolo a verde pântano, deixando manchado. E o fundo não vai ficar ruim. Na hora de você fazer um fundo para uma região assim que você quer fazer um acabamento, você pega 2 tons, 3 tons, a quantidade que você quiser. Porém, a parte que você deixar próxima ao desenho, a parte mais funda, de menor luz, você coloque o tom mais escuro. Eu coloquei aí o verde pântano, segui com o tijolo e agora eu estou colocando o branco. Deixando tudo isso assim bem manchadinho. Quero agradecer a Yurie pelos tons que você me mandou, Yurie. Estão ficando lindos nos meus desenhos. Muito, muito obrigada, minha linda. Olha, já coloquei uma flor inteira com 5 pétalas. Agora eu vou colocar mais uma flor inteira. Vou colocar outra florzinha inteira. E veja que ainda tô encostando elas. Se você deixar elas mais afastadas ainda, vai ficar mais estranho ainda. Olha só. Coloquei mais uma flor inteira. Mais uma inteira. E vai ficando algo estranho. Fica bem mais bonito quando a gente sai colocando uma florzinha embaixo da outra. Olha só. Se você colocar elas ainda assim juntinhas, ainda dá para passar. Mas se você colocar então afastadas uma da outra, vai ficar muito estranho o seu desenho. Agora eu vou colocar umas pétalas soltas entre as flechinhas que sobraram e fazer um acabamentozinho assim solto em volta com manchinhas, porque ainda dá para dar uma salvadinha no desenho, né? Veja só, se você fez aquele tumultuado de flores inteiras, você vem dando umas manchadinhas assim, olha, que ele não vai ficar tão ruim. Agora, vou lhe mostrar como devíamos fazer para usar flores bem pequenininhas. Quando a gente vai usar flores pequenininhas, é bom que a gente use em espaços menores. Comecei novamente com o verde pântano. E estou dando sequência com turquesa. Verde pântano e turquesa.
Ainda estou fazendo uso do pincel número 6 para encher o espaço, mas as flores eu vou colocar com o pincel número 4 para você ver. Agora estou com o branco já. Observe que esse branco, eu estou sumindo esse tom turquesa para cima do meu tecido. Ou seja, eu vou dar uma apagada nele. Só deixar umas manchinhas com branco do lado de fora. Manchinhas essas que eu vou dar uma completada já com o meu pincel número 4. Porque equivale às pétalazinhas que seriam perdidas por aí. Olha só, que o fundo não importa, a gente colocou várias cores e todos eles ficaram bons. Agora, gente, eu peguei tinta verde pântano só de um lado do pincel e fiz esses risquinhos, que o certo é fazer eles antes de você colocar suas batidinhas. Essas flores e batidinhas, eu chamo assim. Coloquei uma florzinha de 5 pétalas, coloquei outra de 3. Estou colocando umas bem que sumidas por essa região de maior sombra. E vou dando sequência. Olha só, vou montando algumas flores por aí. E não vou colocar muitas. Aí, olha, já coloquei umas batidinhas e ponto. Para esse do centro, eu vou colocar uma flor inteira aí. Mais uns toquezinhos e também já deu. Vou colocar uns toquezinhos aí, outra florzinha inteira. Outra com 3 pétalas, umas batidinhas e pronto. Viu como fica bom quando a gente usa em um espaço pequeno, esse pincel pequenininho para fazer essas flores. A gente faz poucas, não faz aquele monte de flores inteiras. Agora eu coloquei um pouquinho de amarelo limão no centro delas, não precisa colocar de todas, mas naquelas que estão mais formadas. Agora eu estou colocando amarelo cádmio no centro dessas outras, ou seja, eu estou tentando lhe mostrar que você pode usar vários tons para colocar esse centro dessas flores, esses pinguinhos de tinta que fica no centro delas. Para essa aí de cima, eu já vou usar o amarelo ouro. Coloquei amarelo limão em uma, amarelo ouro em outra, amarelo cádmio em outra. Para essa daí, eu vou colocar um pinguinho de amarelo cádmio e um pinguinho de amarelo limão. Ela é maior, então eu vou fazer aqui um sombreadozinho no centro dela. Para esse tumultuado de flores pequenininhas aí do lado, eu coloquei uns pinguinhos de amarelo limão em algumas. Se você não colocou seus galinhos antes, como eu coloquei naquele lá de cima, que seria o certo, e você quiser ainda assim colocar, olha só, peguei tinta só de um lado do pincel e saí tirando, olha, de dentro do desenho. Saio marcando alguns pontinhos de dentro do desenho e puxo ele até sair fora do desenho. Olha só, vou marcar uns pontinhos aí pelo centro, viu? E agora eu vou lá para fora e tiro ele de fora do desenho. Você não vai puxar de baixo até em cima, mas você coloca uns galinhos perdidos pelo meio. E assim eu vou fazer em todos eles. Mas lembre-se que o certo é você fazer antes de colocar as batidinhas, porque aí você não mancha essas flores, essas pequenas flores que você fez. Observe que eu coloquei vários tons para esses fundos e eles não ficaram ruins. Eu espero que tenha ajudado você que tem dificuldade nessas flores. Beijo, gente, e até a próxima. Tchau!